Muito obrigado, Lucifer. Tchau, tchau. Simulacra 4! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série onde a gente tenta descobrir o que aconteceu com uma mulher que desapareceu. O namorado dela tá procurando ela, o cara do Tinder tá procurando ela. O cara do Tinder que na verdade a gente achava que era legal e não é um cara tão legal assim. Vamos continuar de onde nós paramos. Então você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Don't come find me. Don't. A primeira coisa que aparece na conversa com esse Murphy é ele perguntando se ela ainda tá namorando. E, na verdade, ele chega até a assediar ela. Mas depois de um pouco de briga, o Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ele tava traindo ela. Tinha uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa e ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal, se ela tinha feito algum crime ou não. E aí eu coloquei Taylor Pereira e vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal. E ele tinha. Ok? Então, o Taylor, que era o cara todo legal e engraçadão, tem ficha criminal e ele já foi preso por assédio sexual em público. O que significa que ele fez? O que ele fez? Ele assediou uma pessoa no trem? Ele correu pelado na rua? Vamos descobrir isso. Mas antes de eu ir falar com o Taylor e confrontar ele sobre a ficha criminal dele, eu decidi dar mais uma olhada em todas as provas que a gente tinha pra ver se tinha algum outro suspeito que eu tinha deixado passar. E aparentemente não. Todos os suspeitos e todas as pessoas a gente já tá meio que entendendo o que tá acontecendo. Mas uma coisa que eu não tinha prestado tanta atenção é que nos e-mails da Ana tem uma conversa dela com o técnico da empresa dela e ela tá reclamando que o celular dela não tá funcionando direito. Ela fica reclamando que as fotos às vezes ficam corrompidas ou as mensagens ficam corrompidas. Ou seja, o celular da Ana já tava meio bugado antes mesmo dela ser sequestrada. Então aquela nossa teoria do vírus ter sido implantado pelo sequestrador talvez não seja o caso. Ou, se for o caso, o sequestrador colocou esse vírus no celular antes de sequestrar ela. Mas aí o técnico da empresa responde dizendo que essa versão do sistema do celular tá realmente toda bugada, tem um monte de gente reclamando e ele explica certinho como descorromper as imagens, que era o que a gente tava fazendo esse tempo todo. Então, na verdade, o celular tá todo bugado, não é por causa de algum tipo de vírus, e sim porque o celular é bugado mesmo. Essa versão do software do celular tá bugada, temos esse mistério resolvido, basicamente. Quer dizer, ele claramente tá um pouco bizarro demais ainda, mas aparentemente é só porque o sistema tá bugado e ele fica pegando... Não sei, tá muito estranho. As coisas estão acontecendo numa coincidência muito grande pra ser só um celular bugado. Agora sim, vamos voltar pro que importa. Taylor, abusadora, o que tá acontecendo? Ok, eu abri a conversa do Taylor e ele tava me perguntando o que a Yolanda tinha falado, se ela tinha falado alguma coisa do Greg. Eu falei que não, o Greg aparentemente era um cara que não era violento e ele tava praticamente limpo no meu ponto de vista. E aí ele continuou suspeitando do Greg e ele falou: você não acha que o Greg tá escondendo alguma coisa? Eu falei: igual você, Taylor? Ele falou: como assim? Eu falei: Taylor, você tá registrado na polícia com assédio sexual. Você quer falar um pouquinho sobre isso aí, Taylor? Vamos conversar sobre isso aí um pouquinho? Vamos? Acho que pode ser interessante, né? Sobre você assediar outras pessoas. Acho que pode ser interessante nessa conversa de mulheres sequestradas. E aí ele falou: meu Deus, nossa, você achou... Eu sei que isso soa muito errado. Um cara no Tinder com ficha criminal de assédio sexual, mas eu posso explicar. Eu falei: vai, explica. Quero saber então, agora você vai me explicar. E aí o Taylor respondeu: você tem que acreditar em mim, foi um acidente, eu juro. Eu falei: ok, conta a história. Basicamente, ele tava no shopping e aí ele tava com muita vontade de ir no banheiro e ele tava tomando chá gelado. E aí, ok, ele foi em direção ao banheiro, só que quando ele chegou lá, o banheiro do andar que ele tava trancado. E o outro banheiro era só no outro andar, que era muito longe. Meu Deus, já tô vendo... Nossa, já tô vendo onde isso tá indo. Meu Deus do céu, Taylor, o que você fez, Taylor? O que você fez, Taylor, no show? Você não mijou no shopping, Taylor. E aí ele falou que ele tentou ir escondido na escada, abaixou as calças e começou a mijar na escada do shopping. E bem quando ele tava mijando, abriu a porta e tinha uma mãe com a criança, segurando a mão da criança. Aí ela viu o cara mijando na escada do shopping e chamou a polícia pra prender. Meu Deus do céu. Mano, mija no copo. Não sei, não... Por que você... Não é possível. Eu não consigo. Eu não sei o que é pior. Cara, ter sequestrado a mulher ou ter mijado no shopping. Tá, peraí, não. Acho que eu sei qual que é pior. E o pior de tudo é que essa história realmente bate perfeitamente com as acusações que ele tinha na ficha criminal dele, que era de assédio em público e ser um pervertido em público e alguma coisa assim. Ok, ele só mijou no shopping porque ele tava apertado. Ele só foi um imbecil mesmo. Dá pra acreditar. Até porque, olhando o histórico de conversa dele, ele não parece ser um cara muito... A não ser que ele seja um mestre manipulador, ele só parece ser um cara meio
inocente, eu não sei dizer. Ok, essa história até que é acreditável, ele não deixou de ser suspeito. Na verdade, ninguém deixou de ser suspeito até agora. Pode ter sido tanto o Greg, quanto o Taylor, quanto até aquela Ashley, já que ela era aparentemente bêbada, quis dar em cima da Ana. Não sei, não dá pra saber direito. De qualquer jeito, o Taylor contou essa história e pediu pra manter segredo, porque ele tinha muita vergonha dela. Eu falei, ok, a história é sua, não tenho nada a ver. Você pega seus bijos aí, fica aí. E logo depois disso, o Taylor manda, ai caralho. Aí falou, o que houve? O Greg me seguiu no Twitter. Ai não. Ai, o bagulho vai ficar pequeno agora. O que o Greg tá seguindo o Taylor no Twitter, meu Deus do céu? E aí, aparentemente, o Greg tava muito puto e tava tentando falar com o Taylor. E do nada, eu fui adicionado num grupo do Zap chamado Pego no Flagra. E quem tava nesse grupo? Eu, o Taylor e o Greg que criou o grupo. Ai, meu Deus, agora vai. Agora, nossa senhora, agora vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí o Greg mandou a primeira mensagem no grupo, que era: Taylor, eu te peguei agora, seu maníaco sexual. Ai, meu Deus do céu, os caras vão tretar no Zap, mano. Os caras vão tretar no grupo do Zap, velho. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Aí o Taylor mandou: o quê? Quem é você? Como que você pegou meu número? Cala a boca, eu sou o namorado da Ana. Greg? Aí eu falei: beleza, galera, tá na hora já de vocês se ajeitar, né? Vamos conversar isso aqui. Aí o Taylor falou: como que você pegou meu número? Falou: a internet tem vários recursos, principalmente quando se trata de pervertidos como você. Nossa, de trair você foi pra perseguir os outros agora? Alguém tem que dar um prêmio de melhor namorado do ano pra ele. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Mano, a Ana queria te superar, você não pode respeitar isso um pouco? Ela tava querendo seguir a vida dela. Ué, mas ela ia ficar melhor com literalmente qualquer pessoa, menos você. Aí o Taylor respondeu: com certeza ela ia ficar muito melhor com o senhor, não consigo manter minhas calças fechadas. Pelo menos eu não tenho ficha criminal. Aí o Greg mandou pro Taylor: o que você fez com a Ana? Se você sequer encostou um dedo nela, como é que eu vou fazer alguma coisa com a Ana se eu nunca vi ela na minha vida, irmão? Ué, mas ela escreveu no computador dela que ela se encontrou com alguém do Tinder. Você já considerou que existem milhões de outras pessoas no Tinder? Sim, considerei, mas eu tô começando com você. Tá bom, mas eu posso provar que eu não encontrei a Ana. Então me mostra. Eu só olhei o meu histórico de mensagens com ela. Lá tá a prova que a gente nunca combinou de se encontrar. E é verdade, no histórico de mensagens dos dois, em absolutamente nenhum momento eles combinaram de se encontrar. A última mensagem que eles tinham era o Taylor pedindo o número da Ana, mas a Ana nunca tinha passado o número pra ele. Então, com o histórico que a gente tem deles, não, eles nunca combinaram de se encontrar e o Taylor nunca viu a Ana pessoalmente. Aí eu falei: o Taylor tá certo, ele tá falando a verdade, eles nunca se encontraram. Não, eu não aceito isso, eu quero ver com meus próprios olhos. Tem um backup dos arquivos do celular dela no trabalho dela, eu vou lá ver. Se eu conseguir acessar o backup, eu vou ter toda a informação que eu preciso. E aí o Taylor respondeu: nossa, na verdade isso é uma boa ideia. Se a gente for ver o backup do celular dela, a gente vai poder saber com quem que ela se encontrou do Tinder. E aí o Greg respondeu: caralho, é verdade. E aí o Taylor: finalmente, vamos focar no que importa. Ai, que coisa fofa, eles sendo amiguinho, meu Deus. Era dois imbecil e agora eles estão dois imbecil amigo. Que coisa fofa. Aí o Taylor falou: tive uma ideia, vamos ligar pro escritório dela, pedir pra alguém ir no computador dela. Que ideia de merda é essa? Eu mesmo vou entrar no escritório lá e pegar as coisas eu mesmo. Ok, ou a gente liga pro escritório e tenta convencer alguém a usar o computador dela, ou então a gente espera o Greg invadir o escritório. Pera aí, obviamente o Greg entrar no escritório dela assim do nada não vai dar certo. Eles não vão deixar o Greg entrar no escritório e acessar o computador de uma funcionária. É muito mais fácil a gente tentar se comunicar com alguém que já tá lá dentro, fingindo ser a Ana, e usar o nosso computador. Aí eu falei: beleza, vamos tentar ligar pro escritório. Aí o Greg falou: não, eu não vou ficar perdendo tempo, eu tô indo lá agora mesmo, não importa o que vocês façam. Ah, mas o Greg é muito... eu não consigo. Não é possível esse cara ser tão imbecil assim. Aí o Taylor falou: mano, não, pensa melhor, vamos falar com os colegas de trabalho dela, sei lá. Aí o Greg: não, eu conheço ela, esse é o melhor jeito. Eu não vou ficar trabalhando em equipe com um cara aleatório do Tinder. Eu vou encontrar minha namorada sozinho. E eu juro, se eu descobrir que ela encontrou você vai se arrepender. Greg saiu do grupo. Mas... nossa, por um segundinho eu achei que as coisas estavam indo bem. Mas aí o Greg tinha que ser um imbecil, cuzão. E aí ele vai no escritório fazer o quê? Ok, então agora tá eu e o Taylor. A gente tem que dar um jeito de pegar as informações de backup de volta com alguém do trabalho dela. Beleza, depois que o Greg saiu do grupo, o Taylor me perguntou se eu conhecia alguém do trabalho dela, e eu falei que eu conhecia duas pessoas. Tinha o chefe, que ficava enchendo o saco dela, e tinha o Merv, que ficava assediando ela no trabalho. Ok, qual dos dois seria melhor pra gente tentar entrar em contato? Tentar entrar em contato com o chefe dela não faz muito sentido. Primeiro que a gente não tem contato com ele. Segundo que ele é o dono da empresa, ele tá cagando pras informações de uma funcionária. E terceiro que os e-mails dele são todos em caps lock, então ele parece um cara bem babaca. Agora a nossa outra opção é aquele Merv, que também é um cara babaca,
mas a gente tem o número dele e a gente tem algo pra chantagear ele. A gente tem os e-mails onde ele fica assediando ela. Talvez a gente possa usar esses e-mails contra ele. Eu abri a conversa com o Murphy e eu falei: oi, menino amoroso. E aí ele respondeu: Ana, onde você tá? Tá todo mundo procurando por você. Eu preciso de um favor. Ah, você nunca pediu nada pra mim antes, o que foi? E aí eu pedi pra ele ir no meu computador restaurar os dados do meu computador. Só que aí deu ruim. Ele falou: usar o computador de outro funcionário tá contra as regras da empresa. Por que você mesmo não usa? Aí eu falei: eu tô ocupado com outra coisa. E ele falou: tem alguma coisa errada. Merda, você não é a Ana. Que? Como assim? Ele descobriu do nada que eu não sou a Ana? O cara é um vidente que... Beleza. O cara previu o futuro aqui. O cara... Nossa, eu falei: eu tô ocupada. Você não é a Ana. Beleza. Aí ele falou: você não é Ana, eu não vou nem falar com você. Eu falei: ah, é isso mesmo, Murphy. E se eu pegar esses seus e-mails safadinho aqui e vazar eles? O que você acha, hein? O que você acha? Você acha da hora? Vamos fechar esse trato aí? Você fica putinho, eu vazo seus e-mails? Desgraçado. Caralho. Vamos. Desculpa, eu tô fora de mim. Aí ele falou: você tá tentando me chantagear? Bom, se o que você quer é que eu mexa no computador da Ana, eu não vou fazer isso. Eu falei: beleza, você não vai me ajudar? Então eu vou pegar seus e-mails aqui e vou postar no Twitter. Pode ser? Aí ele falou: puta merda, tá bom, eu só preciso resetar a senha. Mas pra poder resetar a senha, você vai ter que falar com a galera do RH pelo telefone fingindo que é a Ana. Aí eu falei: relaxa que eu sou um profissional nisso. E logo depois disso eu recebi uma mensagem de uma Elizabeth. Aí ela falou: ei, Ana, eu recebi um pedido pra resetar sua senha, tá tudo certo? Tudo certo. Aí ela falou: ok, mas antes de eu resetar sua senha, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei: ok, pode. Ela falou: sabe aquele relatório que você entregou semana passada? Então, eu analisei ele. E aí eu perguntei: e o resultado? Eu não sei do que ela tá falando, eu preciso fingir. E ela falou que tinha boas notícias e más notícias. E aí ela disse que o relatório é que a Ana tinha acusado o Murphy de assédio sexual no relatório. Nice, Ana! Boa menina. Só que aí a Elizabeth falou que ela foi falar com o gerente e o gerente mandou jogar o relatório fora, porque a empresa não podia ter um escândalo agora. Você tá brincando com a minha cara. Você está brincando com a minha cara. Pelo amor de Deus, o cara tá assediando a menina. Os caras querem deixar quieto, quer abafar o negócio só por causa da empresa. Mas nem fudendo. Eu falei: não. Você vai reportar esse assédio sim. Esse cara vai pagar pelo que ele tá fazendo. Não vai deixar quieto não vou abafar não. E aí o mesmo gerente pedindo pra não enviar a acusação, eu mandei a acusação, vai tomar no cu desse cara. Aí ela falou: beleza, vou enviar seu relatório então. Aí sua senha já tá resetada. Perfeito, senha resetada e assédio acusado. Agora sim, vamos continuar. Logo depois que a senha resetou, o Murphy mandou uma mensagem e falou: entrei no computador dela. Beleza. E aí eu falei: então manda o backup do celular dela pra mim. Aí ele falou: ok, tô pegando aqui, tá começando agora e deve chegar em qualquer momento. Mas aí ele falou: só uma coisa, você não foi a única pessoa que tentou acessar esse computador. Eu falei: o quê? Aí ele falou que um cara tentou invadir o escritório e mexer no computador, mas ele foi expulso pelos seguranças. Ah, não é que eu tô pensando que é não, né? Aí ele falou: aparentemente esse cara se chama Greg. Ah, meu Deus, esse Greg, eu não consigo lidar com esse maluco. O cara só faz merda, não é possível. Logo depois disso, eu recebi um e-mail do chefe da Ana, putaço, porque eu tinha acusado o Murphy de assédio sexual. E ele basicamente falou que a Ana tava demitida. Que ela foi demitida porque... vê se pode um negócio desses. É o mundo. Eu não consigo. Beleza. Agora se a gente achar ela, vamos ter que avisar ela que ela perdeu o emprego. Beleza, vamos lá. Pelo menos a gente tem que encontrar ela antes, se ela estiver viva, né? Beleza, passou um tempinho e finalmente o Murphy falou: os arquivos estão indo. E apareceu o sistema restaurando e eu pegando novos arquivos. Só que de repente... ah, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O celular resetou, de novo, voltou. Lembra no episódio que resetou tudo? Resetou de novo. Por quê? Como assim? Ok, então vamos abrir algum aplicativo. Ana aqui. Ah, meu Deus do céu, de novo não. De novo não. Apareceu 2 aplicativos bugados de novo, escrito nada e parece. O quê? O que foi agora, celular? O que tá acontecendo? Lá vem o demônio. Ó o capiroto, vamos lá. E de repente eu recebo outra mensagem do Auner. Ele tá de volta. O que tá acontecendo aqui? Eu abro a conversa e é a conversa que a gente teve com ele antes. Tem a foto ali em cima e ele pergunta: você já encontrou ela? Não, mas eu tô chegando perto. O tempo dela tá acabando. Você precisa correr. Ok, meu Deus, você consegue me ajudar de algum jeito então? Me encontre. A resposta tá no Tinder. Meu Deus, o que? Ok, a resposta no Tinder? Então a resposta é quem ele encontrou no Tinder. Quem ele encontrou no Tinder? Foi o Taylor? Foi o Auner? Foi uma pessoa que a gente não conhece? Ok, então me diz, o que eu tenho que procurar no Tinder? Ela me encontrou. Ela encontrou aquilo. Eu não sou aquilo. Aquilo não sou eu. Meu, pra onde a gente tá indo agora? O que você tá falando, velho? O que é aquilo? Vamos ser mais específico aqui? Me encontre. Encontre aquilo.
Meu Deus, velho, o que que esse cara tá falando? O que que esse cara tá falando? Aí eu perguntei, ela tá viva ainda? O tempo é curto, se você falhar, ela vai ter o mesmo destino que eu. O mesmo destino que ele? O que que aconteceu com ele então? E aí ele mandou uma carinha com 2 olhinhos, depois outra, um pouco mais perto, e outra, um pouco mais perto, e depois uma com os olhos fechados, como se tivesse morto. E de novo, ele mandou a visão daquela estrada. O que é essa visão? O que que significa isso? Eu abro a foto de novo pra ver se eu consigo enxergar um pouco melhor alguma coisa que eu não vi a primeira vez. E quando eu abro a foto, buga tudo de novo, o celular tá todo vermelho, o tempo tudo. Ai meu Deus, os aplicativos nada é o que parece. Deixa eu tentar abrir um deles. Ai meu Deus! Ela tá sorrindo. A mulher está sorrindo no meu celular. Como isso tá com... Tá bom, vamos deixar claro aqui já tá bem definido, né? Que não é mais normal isso aqui. Isso aqui, vamos, já saiu um pouquinho assim, tá meio que fora do normal já. O bagulho já foi pra outro lugar. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Meu Deus do céu, o que é isso? Essa mulher virou? Quem que é esse Owner? A resposta tá no Tinder. A gente tem muita coisa pra desvendar aqui, a gente tem muita coisa pra descobrir. Vejo vocês no próximo episódio. Se você deixou seu gostei, muito obrigado. É o que é o combustível dessa série. Um beijo, se inscreve aí se você quiser e até o próximo vídeo. Tchau!